nós terminamos o capítulo 1 de Marcos. Nós já temos aí algumas séries e somente hoje que nós vamos terminar o primeiro capítulo. Então é um livro bastante dinâmico mesmo. A exposição de hoje vai ser Marcos capítulo 1 e os versículos do 40 ao 45. Marcos 1, do 40 ao 45. Diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho do povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém? Até aqui. E que, na medida da exposição, o Espírito Santo possa aplicar aos nossos corações. Irmãos, nós já vimos muita coisa até aqui, embora ainda no primeiro capítulo. Se nós olharmos para o retrovisor das nossas exposições, talvez o que mais nos chame a atenção, e essa era a ideia de Marcos, e que percorre todo o seu evangelho, é Jesus, embora apresentado na perspectiva de um servo, mas Jesus como Senhor sobre todas as coisas. Jesus, aquele que morre em fraqueza, é na verdade o poderoso Filho de Deus. Ele tem autoridade sobre tudo. É por isso que nós já vimos Jesus soberanamente vencendo o diabo no deserto, Jesus chamando os seus discípulos que abandonaram tudo e o acompanharam, Jesus de forma soberana expulsando os demônios e curando toda sorte de doenças. Aqui em Marcos, do 40 ao 45, nós vamos ver mais uma vez essa característica de Jesus. Ele tem poder para fazer o que ele quiser. Jesus ele tem autoridade para fazer o que ele quiser. Mas essa passagem que nós lemos, ela é uma daquelas passagens que, se for lida com muita pressa, de forma superficial, muitas coisas vão passar despercebidas. O contexto do Brasil do século XXI é completamente diferente do contexto pelo qual esse fato aconteceu, e talvez o nosso coração não entenda a profundidade do que de fato foi isso que aconteceu. É difícil nós termos empatia quando não é o nosso comum, nós não vemos um leproso caminhando por aí. Então, a minha oração em primeiro lugar é que de alguma forma o Espírito Santo possa aplicar ao nosso coração o que de fato ocorreu e o nosso entendimento possa compreender a profundidade do que de fato foi isso que aconteceu. E uma vez que nós entendemos corretamente, nós nunca mais vamos encarar essa história como a cura do leproso, mas passamos a encará-la como a nossa história. Esse relato de Marcos, ele é muito mais parecido com a nossa vida do que nós pensamos. E eu quero fazer a exposição dessa noite à luz de 3 pontos. O primeiro, um exemplo de oração. O que nós conseguimos aprender com essa abordagem desse homem que sofre de lepra? Depois nós vamos ver Jesus
aquele que se torna imundo para salvar o imundo. E o último ponto, Jesus, aquele que é o Senhor sobre todas as coisas. E por fim, algumas aplicações sobre o que tudo isso tem a ver com nós hoje, 2000 anos depois. É muito provável que essa passagem ela esteja anexada no contexto do versículo anterior, ou seja, Jesus percorrendo a Galileia. Mas aqui o que nós encontramos não é Jesus se aproximando de alguém, mas o que nós encontramos é alguém que se aproxima de Jesus. Nós vemos isso no versículo 40 que diz: aproximou-se dele um leproso. Primeiro ponto que nós precisamos nos atentar é que não é qualquer alguém. Não é qualquer alguém que se aproxima. Ou melhor, nesse contexto, ele nem era considerado um alguém. O que nós temos aqui é o paradoxo do alguém que era um ninguém para a sociedade. Por causa dessa doença, a pessoa sofria não apenas as dores físicas impostas pela lepra, mas as consequências elas iam muito além dessas dores físicas. Essa pessoa ela perdia a sua identidade, ela perdia o seu nome. O leproso se tornava um sem ocupação, um sem hábito. Ele perdia sua família, ele perdia não só a família, mas qualquer convívio social, e eles perdiam a adoração coletiva, eles ficariam reclusos agora. Tudo isso a lepra roubava da pessoa sem que ela pudesse fazer nada. Sem que ela pudesse fazer nada. Um leproso, ele era notado de longe, menosprezado por todos. A doença deixava a pele descascada, ela atacava também o sangue, a carne e os ossos, até o paciente começar a perder as extremidades do corpo. Sem dúvida, era a doença mais temida, a doença mais sofrida, a das consequências mais graves. A pessoa que tinha lepra era considerada uma morta-viva. E Moisés, ele dedica 2 capítulos para falar da lei acerca da lepra lá em Levíticos. E no Antigo Testamento, e aqui é importante a gente saber, a lepra ela era considerada uma punição divina, símbolo da ira de Deus contra o pecado, e a cura só podia ser efetuada por Deus. Os irmãos lembram lá do relato da cura de Naamã, o comandante do exército do rei da Síria? Quando o rei de Israel leu a carta que o rei da Síria havia escrito com a ordem de curar o comandante do seu exército, o rei de Israel ele leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? O rei de Israel olha para isso e ele vê como uma afronta. Certamente o rei da Síria está procurando algum motivo para se desentender comigo, porque curar a lepra somente o Senhor para curar um leproso. Esse era o entendimento que as pessoas tinham, e esse homem, esse leproso, ele sabia disso. E é exatamente por conta disso, de saber que somente o Senhor, de saber que somente Deus pode curá-lo, é que ele rompe todas as barreiras impostas acerca da lepra. Esse homem ele ignora todas as consequências e consequências pesadas que ele poderia sofrer por conta da lepra. Ele vence o medo, o autodesprezo que eles eram muito acometidos, o complexo e o repúdio das pessoas. E a Bíblia diz que esse homem, ele se aproximou de Jesus. Isso porque ele reconhecia que ele não estava diante de um homem comum. Ele sabia que ele não estava de frente de qualquer pessoa, mas ele reconhecia esse homem é Deus. Ele reconhecia a divindade de Jesus. E quando esse leproso surge, Marcos parece não muito interessado em especificar o local de onde isso aconteceu, mas Mateus registra. E Mateus vai dizer que Jesus, descendo do monte, com grandes multidões, eis que um leproso se aproximou. Com certeza essas pessoas
fugiram, porque ninguém quer ter contato com um leproso, mas Jesus permanece onde ele está. E Jesus não apenas permanece, mas Jesus permite que aconteça uma aproximação. Isso era algo impensável, terminantemente proibido. Isso era considerado uma grande afronta. O leproso, ele deveria sair gritando impuro, impuro, quando ele avistasse alguém, para que essas pessoas pudessem se afastar dele, mas ao invés dele sair gritando impuro, impuro, ele se dobra diante do Senhor. Ao invés dele sair gritando impuro, impuro, todo encasacado, escondido, ele se dobra diante do único que tem poder e autoridade para curá-lo. Esse homem arrisca tudo. Ele arrisca tudo. E a Bíblia diz que, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar. Isso aqui é tremendo, irmãos, e é o nosso primeiro ponto. Isso aqui é um exemplo de oração para nós hoje. Primeiro, esse homem reconhece, ele não tem dúvida, Jesus é Deus. Ele não é um simples homem. Ele não é apenas o Filho de Deus, mas ele é Deus. Ele sabe que o que ele está fazendo não é uma idolatria quando ele se prostra diante de Deus, mas ele sabe que ele está adorando ao único Deus. Ele se humilha diante do Senhor e roga de joelhos. Lucas, quando escreve o seu evangelho, e narra também isso, diz que ele se prostrou com o rosto em terra, como uma atitude de total submissão. Ele está reconhecendo a autoridade que há em Jesus. Ele adora o Senhor, Mateus escreve isso, que ele adorou o Senhor e depois falou. Ele está reconhecendo a majestade, o poder, a autoridade que há em Jesus. E quando ele faz isso, ele demonstra que ele tinha uma necessidade não somente de uma cura, mas ele tinha uma necessidade do próprio Jesus. Ele está de joelhos, cara no chão e adorando. E esse homem, ele tem uma fé genuína. Com certeza ele tem uma fé genuína porque ele sabe que não há impossíveis para Jesus. Não há impossíveis para Jesus. Ele reconhece que aquela pessoa pelo qual ele está prostrado pode fazer qualquer coisa. Porque nós não vemos em momento algum ele questionar a habilidade de Jesus para salvá-lo. Ele pode questionar a disposição de Jesus para salvá-lo, mas em momento algum ele coloca a habilidade de Jesus em xeque. Ele diz assim, se quiseres, ele está dizendo, Senhor, tu pode fazer todas as coisas. Então, se quiseres, pode purificar-me. Senhor, se quiseres, tu pode. E que exemplo, irmãos, de fé para nós. Esse homem que era considerado a personificação máxima da imundícia, ele chega diante de Jesus e diz, Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Ele não tá sofrendo qualquer problema, mas ele está com o pior problema. Senhor, seja feita a tua vontade. Hoje, onde todo mundo quer decretar algo, e eu decreto isso, e eu decreto aquilo, como que se de alguma forma Jesus fosse obrigado a fazer aquilo que eu quero, esse homem chega, é um exemplo de necessitado. Chega diante de Jesus e diz, Senhor, seja feita a tua vontade. E isso, irmãos, exige muito mais fé do que decretar alguma coisa. A minha oração é que nós sejamos como esse homem. Que nós tenhamos fé em colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Que nós tenhamos fé em acreditar e desejar a vontade do Senhor. Que essa possa ser o nosso desejo. Senhor, que seja feito não a minha vontade, mas a tua vontade. Tu tem poder para fazer o que bem quiser. O Senhor é Deus. Mas eu quero que seja feita a tua vontade, Senhor. Porque a tua vontade que é boa, a tua vontade que é perfeita. O meu coração é enganoso. O meu coração é enganoso. Esse homem, esse leproso, ele sabia, ele tinha total ciência do seu problema. Ele sabia o que de fato estava enfrentando, porque ele diz assim, se quiseres, pode purificar-me. Ele não diz, se quiseres, pode curar-me. Isso porque a lepra, ela era considerada uma doença à parte mesmo.
Todas as demais doenças, elas eram curadas, mas a lepra era purificada. Como nós vimos no início, ela era a representação da ira de Deus. Havia uma relação entre a lepra e o pecado. O pecado sendo essa lepra espiritual. Aquela pessoa, ela estava debaixo de um castigo divino, considerada uma maldita, morta para a sociedade. Ela precisa de uma intervenção divina. Somente Deus pode mudar essa situação. Ela precisa ser purificada. Ela precisa ser purificada. E depois que esse homem faz essa petição, Deus, Jesus, que seja feito a tua vontade, nós temos a resposta de Jesus. E a resposta que Jesus dá a esse homem é tão escandalosa quanto a audácia desse leproso. Olha o que diz o versículo 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe. Aqui as coisas cerimonialmente só pioram. Só pioram. É como se os olhos dos observadores se arregalassem a cada ato de Jesus, se escandalizassem a cada ato. Se fosse hoje, a cada ato de Jesus, eles diriam um não cada vez mais contundente. Parece que Jesus vai desafiando o limite. E Jesus vai de forma progressiva até tocá-lo. E Marcos, nesse relato, nos leva até o coração de Jesus. Marcos nos transporta até o coração de Jesus. Essa palavra, profundamente compadecido, significa literalmente tocado em suas entranhas. Entranhas, porque na época era esse entendimento, as entranhas como a sede das emoções, tocado no seu íntimo, profunda compaixão que Jesus sente por esse leproso. Esse era o sentimento que Jesus tem, enquanto a lei mandava ele apedrejá-lo e expulsá-lo. Jesus se compadece desse homem. Todo mundo rejeita, Jesus se compadece. Cerimonialmente as coisas pioram, porque Jesus coloca essa compaixão agora em prática. E aqui é uma grande aplicação para a nossa vida. Não adianta nós somente nos compadecermos do próximo. Nós precisamos transportá-lo para o mundo da ação. Tirar do nosso coração e trazer para o mundo prático. É isso que Jesus faz. Jesus estende a mão e toca. Jesus tem contato pleno com o leproso. Jesus, quando ele faz isso, ele quebra todo o sistema judaico, porque a lei dizia que quem tocasse um leproso ficava impuro. Aqui nós temos duas observações. Primeiro, Jesus não fica impuro. Jesus, quando toca nesse homem, ao invés disso, ao invés de ficar impuro, é o impuro que fica limpo. A podridão do impuro não pode contaminar Jesus. Mas é a verdade, é a virtude curadora de Jesus que remove todo o mal. E o segundo ponto da nossa exposição. Jesus, aquele que se torna imundo para salvar o imundo. Porque cerimonialmente falando, Jesus se torna impuro. Cerimonialmente Jesus se torna impuro e aqui é a nossa história sendo contada na pele desse leproso. Esse toque de Jesus é Jesus trocando de lugar com o leproso. Não foi assim também com a história da remissão dos nossos pecados? Não foi assim também Jesus trocando de lugar conosco? Aquele que não tem pecados se faz pecador para salvar o pecador que éramos nós. Filhos da ira, mortos em nossos pecados e delitos, de forma que não há um justo sequer, não há quem faça o bem. E mesmo assim ele nos amou. Mesmo assim ele pagou o preço pelo qual ele mesmo estipulou, um preço impagável a nós, seres finitos, falidos e fadados à morte eterna. Esse braço de Jesus, esse braço estendido de Jesus vai muito além do que um simples toque. Porque esse toque de Jesus, sem dúvida, ele quebra com um jejum de muito tempo.
porque ninguém toca em leproso, ninguém se aproxima de leproso. A Bíblia não diz quanto tempo ele estava sem sentir um aperto de mão, um toque, alguma palavra de carinho ou algo do tipo. Nós não sabemos há quanto tempo ele estava longe da família. E esse jejum ele é quebrado com o toque de ninguém menos do próprio Deus. Em pessoa, toca com profunda compaixão, toca esse homem leproso, desprezado por todos. Desprezado por todos. E Jesus, ele pode qualquer coisa, inclusive, ter curado esse homem sem qualquer aproximação, sem qualquer toque. Mas Jesus toca a lepra. Jesus toca o leproso, mostrando a sua autoridade sobre a lei e sobre a enfermidade. E cura uma profunda carência emocional, afetiva que esse homem estava sofrendo. Depois nós temos a resposta de Jesus. E é interessante que Jesus responde na mesma sequência do pedido do leproso. De um lado, o leproso diz: Senhor, se quiseres. O Senhor responde: quero. O leproso diz: Senhor, pode purificar-me? Jesus responde: fica limpo. E a Bíblia diz que no mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Ele ficou purificado. É o nosso terceiro ponto. E Jesus, aquele que é o Senhor, veja que enquanto ao ato de ser impuro, ele se torna impuro. Ao ato de ser Senhor, ele é o Senhor sobre todas as coisas. E glória a Deus por isso, irmãos. O toque e a palavra de Jesus trouxeram cura a esse homem. Foi uma cura completa, uma cura instantânea. E ele não é apenas curado fisicamente, mas esse milagre de Jesus devolve a esse homem tudo aquilo que a lepra havia roubado. Lembram? Nome, dignidade, convívio social. Agora ele pode se reunir com os demais irmãos, cultuar o Senhor. Então vejam que tudo vem na carona desse toque de Jesus. Tudo isso Jesus fez de forma soberana. O sacerdote pode, e é o máximo que o sacerdote pode fazer, é declarar o limpo. Mas só Jesus pode limpá-lo. Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. Ele tem o controle sobre tudo. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. E é a Ele, irmão, que nós devemos recorrer todas as nossas petições. Todos os nossos medos, todos os nossos anseios, angústias. Tudo isso deve ser posto nas mãos para domínio de Jesus, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor, Ele pode fazer qualquer coisa. Ele tem poder para isso, é somente Ele que pode. E depois disso, nós temos algo que parece surpreendente. Jesus repreendendo o leproso, para que ele não conte o que aconteceu. E o que nós encontramos é a desobediência desse homem, porque ele não guarda o que aconteceu. Diz assim o versículo 43. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho do povo. Essa palavra, veemente advertência, significa literalmente bufar, abrir as narinas, mostrando que Jesus não falou de qualquer forma, mas foi uma forma enérgica que Jesus se dirigiu ao leproso. Depois de ter falado nesse tom forte e ríspido, Jesus também despede esse homem de forma bastante ríspida. Porque essa palavra que Marcos usa, despediu, geralmente é usada também para expulsão de demônios. Ou seja, Jesus foi tremendamente ríspido com esse homem. Olha, não diga nada a ninguém. É o conteúdo da conversa que nós encontramos no versículo 44. Por quê? Porque Jesus está querendo guardar o véu da sua identidade messiânica. É o segredo messiânico aqui. Jesus não quer que as pessoas o sigam apenas como um realizador de milagres, embora ele tenha poder para isso. Parece que essa história é bastante atual.
onde as pessoas somente querem o milagre, querem somente os sinais, os benefícios, mas não querem o dono dos milagres. Aquele único que tem poder para proporcionar essas maravilhas. E aqui dentro desse contexto, se isso que aconteceu cai nos ouvidos daquele povo, que Jesus tem poder de curar lepra, com certeza isso ia trazer vários prejuízos para o ministério de Jesus naquele momento. Com certeza isso traria uma oposição dos líderes judeus, e ainda é precoce para que isso aconteça. Ainda não é o momento para que essa oposição se levante. E a importância do silêncio por parte do leproso vai justificar a sequência da passagem. Agora, é claro, e é importante nós falar, que Jesus sabia que esse leproso não ia guardar o segredo. Jesus sabia que ele não ia ficar calado, mas que ele ia sair anunciando o que aconteceu. E essa é a justificativa do tom tremendamente ríspido de Jesus. Isso para que quando o leproso soubesse do resultado da sua desobediência, ele não viesse com o argumento de que ele não sabia que era para ele ficar calado mesmo, de que Jesus não estava forçando. Então, Jesus já estava excluindo da boca desse leproso o argumento de eu não sabia que era para tanto assim esse silêncio, de que eu não podia contar para ninguém e ninguém mesmo. Então é por isso que Jesus é ríspido com esse leproso, para que depois que as consequências viessem, ele tivesse consciência do seu ato. E Jesus continua, mas vai, fica calado, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho do povo. O que Jesus quer? Jesus quer que o leproso faça o que todo leproso faz, que é cumprir o ritual de purificação e que servia como uma forma de atestado de cura, conforme Moisés havia escrito lá em Levíticos 14. Ele deveria se apresentar lá para o sacerdote ia fazer a verificação, ele omite uma nota de saúde, que é certificada por escrito. Depois essa pessoa era instruída a apresentar 2 aves, uma delas era morta no templo em Jerusalém, e a outra era mergulhada no sangue dessa outra ave morta e depois libertada. 8 dias depois, essa pessoa curada trazia mais 3 cordeiros para o sacerdote, um pela oferta pelo pecado, um pela oferta de culpa e um para holocausto ou oferta queimada. Mas ao invés dele seguir esse procedimento de purificação, o versículo 45 nos mostra que ele não fez nada disso. Ele não guardou o silêncio, mas olha o que diz o versículo 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. O entusiasmo desse homem foi tanto que ele desobedece a Jesus, ele vai divulgar o que aconteceu, ele começa a espalhar de forma bastante contundente mesmo, talvez entrando nas casas dos seus parentes, amigos, comunidade em geral, das pessoas que o conheciam, dizendo, lembram de mim, o leproso, o recluso? Eu fui purificado, eu encontrei aquele que tem poder para realizar essas maravilhas. Talvez ele tenha entrado na casa desses amigos e parentes. Lembram de mim, um leproso? Olha só o que aconteceu comigo. A minha pele não está mais descascada, mas eu fui purificado. Eu fui purificado. E aqui, antes de nós falarmos alguma coisa sobre essa desobediência, eu não consigo fazer isso sem olhar para mim primeiro. Porque, sinceramente, irmãos, isso me dá medo. Porque Jesus nos manda falar. E nós ficamos quietos. Rebeldemente nós nos calamos. Eu não tenho a menor dúvida, que o silêncio de hoje é muito mais grave, é muito mais preocupante. Fala algo muito mais grave do que o ato desse homem. Nós desrespeitamos muito mais o Senhor quando nos calamos
Nós desrespeitamos muito mais o Senhor quando nós nos calamos, não falamos do Evangelho, das coisas pelos quais o Senhor tem feito na nossa vida. E nós temos essa ordem de Jesus. Ide, ide, ide pregar o Evangelho. Eu tenho medo, irmãos, porque nós obedeceríamos esse mandato de forma exemplar. Com certeza nós ficaríamos quietos. Mas isso fala muita coisa do nosso coração. Esse homem, ele foi tão intenso na divulgação, que a Bíblia diz, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas ele permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. É que nós temos um grande aprendizado, irmãos, porque mesmo quando a intenção é boa, sempre que nós desobedecemos a Deus, acontecem coisas negativas. Mesmo quando a intenção parece ser boa. Porque agora a apresentação de Jesus nas sinagogas dessa província foi interrompida, porque Jesus ele não alimentou a curiosidade daquela multidão que buscava apenas para ver ou receber os seus milagres. É por isso que agora ele vai ficar fora das cidades, em lugares afastados. E é interessante que Marcos, ele começa a narrativa que nós vimos lá no início da perícope, Jesus dentro e o leproso fora. E a narrativa termina com Jesus fora e o leproso dentro. É Jesus trocando de lugar com o leproso. Marcos ele está tratando do papel de Jesus que carrega as iniquidades dos outros, assim como ele tomou as nossas. Marcos está tratando disso. Jesus, o Senhor que carrega todas as nossas iniquidades. Aquele que carrega tudo aquilo que deveria ser para mim. Tudo aquilo que deveria ser para eu carregar. Jesus toma sobre si. Eu quero finalizar com algumas breves aplicações. Primeiro, o mesmo princípio usado na oração desse homem, desse leproso, é o mesmo princípio usado por Jesus lá no Getsêmani. É o mesmo princípio usado na oração do Pai Nosso, ou seja, é o mesmo princípio que nós encontramos por toda a Bíblia, que é Pai, seja feita a tua vontade. A tua vontade, Senhor, é boa, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável. Que a nossa oração seja, Deus, se o Senhor quiser, eu irei. Deus, se o Senhor quiser, eu farei. Deus, nas tuas mãos está a minha vida. Seja feito, Senhor, não aquilo que eu quero, mas o que o Senhor quer para mim. Esse é o nosso primeiro princípio, irmãos. Muitas vezes nós temos uma oração carregada de pedidos e desejos. Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo. E nós não nos prostramos como esse homem se prostrou. Não colocamos a nossa cara no chão, não adoramos ao Senhor, não reconhecemos a sua divindade. Ele é Deus. E que seja feito a tua vontade, não a nossa. Nosso próximo ponto. Jesus, assim como nesse relato onde ele troca de lugar com um leproso, ele também trocou de lugar com nós. Jesus tomou sobre si todas as nossas transgressões. Isaías 700 anos já havia dito isso. Ele tomou sobre si todas as nossas transgressões. Aquele que estava morto, ele vivificou. A lepra espiritual, Cristo nos purificou, ele nos deu vida. E é somente por conta disso, irmãos, que nós estamos aqui para cultuá-lo. É somente por conta disso. Próximo ponto, Jesus ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele não somente cria, mas ele também a sustenta. E ele a sustenta de forma que nada sai do seu controle. Ele tem poder para fazer o que quiser. Ele tem autoridade para fazer o que quiser. Irmãos, que de fato a nossa vida esteja nas mãos de Deus. Próximo ponto, ele ainda faz milagres. Jesus ainda cura. O mesmo Jesus que curou esse leproso é o mesmo Jesus pelo qual nós estamos reunidos nesse momento. Que nós venhamos a crer de fato que não há impossíveis para ele.
Que nós venhamos a questioná-lo quanto à sua vontade, mas não quanto à sua habilidade, o seu poder de fazer o que ele bem quiser. E por último, não desobedeçamos ao Senhor. Hoje nós não temos essa ordem de nos silenciar, muito pelo contrário, irmãos. Hoje nós temos uma ordem, a ordem do ID. Oremos ao Senhor. Oremos por ousadia. Queremos a pregar o Evangelho. Que venhamos a fazer o Evangelho conhecido entre os nossos vizinhos, amigos, parentes, todos. Que Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Eu quero fazer uma oração e entregar para o Simon. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por este momento onde nós ouvimos a Tua palavra e a nossa oração, Deus, é para que essa palavra possa frutificar no coração. Que o Teu nome, Senhor, possa ser glorificado na nossa vida, conhecido e reconhecido. Que nós possamos, Deus, glorificar o Teu nome nas nossas ações, pensamentos. Que a nossa vida, Deus, possa ser um teatro e que a única peça desse teatro possa ser glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, oramos por cada um que acompanha esse devocional. Que o Senhor esteja sobre eles. E o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Amém.